Olá, abençoado e abençoada, me apresentando. Eu sou o professor Fábio Abençoado. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre lei orgânica do Distrito Federal. Mas antes de introduzir o assunto lei orgânica do Distrito Federal, necessário se faz abordarmos alguns temas que são importantes para que nós possamos compreender a matéria de lei orgânica do Distrito Federal. Beleza? Ora, um fundamento maior do direito, da nossa própria lei orgânica, é a nossa Constituição Federal, tá bom? Então, a nossa Constituição Federal, ela dispõe sobre a organização político-administrativa aqui do Brasil. Lá no artigo 18 da Constituição, se você entrar lá na internet, no sitezinho lá, planalto.gov e acessar a nossa Constituição, você vai ver que lá no artigo 18 diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, o Distrito Federal, os Estados-membros e os municípios, todos dotados da chamada autonomia. Todos possuem autonomia. Autonomia política, administrativa e financeira. Observe que todos também têm uma lei fundamental. E essa lei fundamental na esfera da União é a Constituição, na esfera dos estados é a Constituição Estadual e na esfera dos municípios e do Distrito Federal é a chamada lei orgânica, tá bom? Observe que tanto o Distrito Federal como os municípios, eles não possuem poder judiciário. Então, no DF não tem poder judiciário e nos municípios também não tem poder judiciário, diferentemente dos estados. Os estados membros, eles possuem o chamado poder judiciário. Então, se você for aqui no Goiás ou em São Paulo, Minas Gerais, você vai ver que tem um poder judiciário dos estados, o TJ São Paulo, o TJ Goiás, TJ Minas Gerais. Beleza? Só que no DF eu tenho uma situação um pouco diferente, porque o DF ele seria uma entidade anômala ou sui generis, ou seja, diferente, porque o DF ele não pode se dividir em municípios. O DF não pode se dividir em municípios. Isso está previsto na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela diz que o Distrito Federal, lá no seu artigo 32, ele não pode se dividir em municípios, mas que ele tem uma lei fundamental chamada de lei orgânica, tá bom? Se você for lá no artigo 32, vai dizer o seguinte, acesse aí na internet, o artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, ele será regido por uma lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, tá bom? Votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovadas por 2/3 da Câmara Legislativa. Observe que essa redação aí constitucional é bem parecida na parte que se fala de municípios, porque lá no artigo 29, também da Constituição Federal, no artigo 29, vai dizer que os municípios, eles serão regidos por uma lei orgânica municipal, também votada e aprovada pelos seus membros lá, pelos seus vereadores, no interstício mínimo de 10 dias e aprovadas também por 2/3, tá bom? Então observe que o município, os municípios e o Distrito Federal, eles têm uma lei fundamental chamada de lei orgânica. E o DF, ele é bem diferente porque ele não pode se dividir em municípios, ele também não possui poder judiciário e ele teria a sua lei fundamental chamada de lei orgânica. Beleza? Muito bem. Os Estados-membros
que possui três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, esses Estados-membros, eles têm uma lei fundamental, que é chamada de Constituição Estadual. Lá no artigo 25 da nossa Constituição, o artigo 25 da nossa Constituição, ele diz que os Estados-membros serão organizados em Constituição, serão regidos pelas suas constituições e pelas suas leis. Então tá aí uma introdução. É uma introdução que parece boba, mas não é. Mas eu só quis somente mostrar para você que o fundamento da nossa lei orgânica, o fundamento das constituições estaduais e o fundamento das leis orgânicas municipais, elas estão todas previstas na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, é a nossa lei fundamental. Então, a nossa lei fundamental aqui da República Federativa do Brasil é a nossa Constituição. A lei fundamental do seu estado é a Constituição Estadual. A lei fundamental do seu município é a Lei Orgânica Municipal. E a lei fundamental do Distrito Federal é a nossa Lei Orgânica, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido essa introdução e eu aguardo você aí nas aulas posteriores para que nós possamos realmente evoluir no nosso estudo. Lembrando que o que cai de lei orgânica geralmente é a redação literal da norma. E nós vamos explorar aí ao máximo esse estudo da lei orgânica do Distrito Federal. Me siga nas redes sociais e me acompanhe nas próximas aulas. Um grande abraço para você. Tamo junto aí, abençoado e abençoada. Valeu!